Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Faremos a leitura dos versículos 44 a 53. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. Então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. Lemos capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Os irmãos podem se assentar. Como foi destacado aqui no início do nosso culto, hoje nós estamos no 7º domingo da Páscoa. Mas esse domingo tem uma característica um pouco diferenciada e especial, porque na última quinta-feira foi celebrada a Ascensão de Jesus. E normalmente quando chega no 7º domingo, nós juntamos a Ascensão de Jesus com a celebração do último domingo da Páscoa. Nós estamos agora nos preparando para chegarmos à celebração do Pentecostes. E esse domingo então, o texto proposto pelo calendário litúrgico faz menção justamente da Ascensão de Jesus, que foi celebrada na última quinta-feira e que é o texto proposto para a nossa reflexão dessa manhã. E quando nós lemos esse texto, nós vamos encontrar nele algumas características muito importantes para a vida das nossas comunidades de fé dos dias atuais. A primeira coisa importante que nós encontramos nesse texto é percebermos que esse texto se refere àquele período em que Jesus já tinha sido entregue à morte, tinha sido morto na cruz e agora tinha sido ressuscitado pelo Pai e apareceu aos seus discípulos já depois da sua ressurreição. Esse é o momento em que esse texto está focando. Jesus já ressuscitado aparece aos seus discípulos, e se você ler o texto imediatamente anterior a esse que nós acabamos de ler, você vai encontrar Jesus comendo com os seus discípulos, fazendo com eles de novo a celebração da comunhão. E quando nós chegamos ao texto da nossa reflexão, nós vamos encontrar um aspecto importante para nós: o encontro com Jesus por parte daqueles discípulos. Com Jesus já ressuscitado, abre para eles a compreensão das Escrituras. Isso é uma coisa importante de percebermos nesse texto, porque Jesus tinha passado 3 anos com todos eles, ensinando, curando pessoas, fazendo milagres, caminhando com eles. E em muitas ocasiões, nós já vimos isso aqui em vários textos que nós refletimos com os irmãos aqui na igreja, eles não estavam entendendo o que Jesus estava fazendo
e porquê das coisas serem como Jesus estava fazendo. Mas agora, já depois da ressurreição, ele aparece aos seus discípulos, e quando eles encontram com Jesus ressuscitado, uma coisa muda. As Escrituras começam a ficar claras para eles. O primeiro, nós vamos encontrar no texto, Jesus explicando que as Escrituras apontavam para ele, para Jesus. E ele então vai falar que a lei que era tão importante na tradição dos judeus, os profetas e também os salmos, e aqui você tem na prática os 3 tipos diferentes de escritos da chamada Bíblia hebraica, né? A lei, os profetas e os escritos, entre eles estão os salmos. Tudo isso apontava para Jesus, que era o verdadeiro Messias. Ele era o Messias prometido por Deus. E aqui é importante percebermos que na época de Jesus, diferente do que a gente possa pensar, não havia só Jesus ensinando e nem falando a respeito de Deus. Havia muitos outros Messias, entre aspas. Alguns, inclusive, que arrastavam mais gente atrás deles do que o próprio Jesus. Digamos assim que Jesus enfrentou uma certa concorrência na época dele, porque havia muita gente falando a respeito de Deus, falando que Deus ia libertar Israel do poder do Império Romano e anunciando aquilo que o povo queria ouvir. Mas havia uma diferença muito grande entre todos esses outros Messias e Jesus. A diferença diz respeito, primeiro, ao conteúdo da mensagem. Jesus não anuncia a libertação de Israel do Império Romano, ele anuncia o reino de Deus. É outra mensagem, é uma mensagem nova. E esse anúncio de Jesus mostra que ele era um Messias diferente dos outros, mas ao mesmo tempo ele era aquele que as Escrituras haviam anunciado. O anúncio do reino de Deus faz de Jesus, ou identifica em Jesus, o verdadeiro Messias. Um dos textos que está proposto para fazer parte da leitura, ou das leituras desse domingo, é o texto de Efésios capítulo 1. Nós não lemos aqui porque nós escolhemos o texto de Atos, que também vai estar ligado a esse texto que nós estamos falando com os irmãos. Mas o texto de Efésios capítulo 1, versículos 17 e 18, apontam exatamente a mesma coisa que Jesus está fazendo aqui. Lá Paulo diz que o Espírito de Deus revela a Jesus e abre a mente das pessoas para que eles compreendam que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. E aqui é exatamente isso que acontece. Jesus está dizendo: olhem para a lei, olhem para os profetas, olhem para os salmos. Eles falam a respeito de mim, eles dão testemunho de quem eu sou, e portanto a identidade do Messias se torna evidente. E por que eu disse que Jesus é um Messias diferente dos outros? Por 2 motivos importantes. Primeiro, porque ele diz que tipo de Messias ele é. O Messias tinha de sofrer e tinha de vencer a morte. Todos os outros concorrentes a Messias na época de Jesus também faziam os seus anúncios, mas 2 coisas eles não foram capazes de fazer. Eles não foram condenados como Jesus, como alguém perigoso para a compreensão religiosa da época e também perigoso para o próprio Império Romano, e nenhum deles venceu a morte, nenhum deles ressuscitou. Nenhum outro daqueles Messias concorrentes cumpriu o que as Escrituras falavam a respeito do verdadeiro Messias. E portanto nós temos na primeira parte desse texto essa ideia que é fundamental para nós como comunidade de fé nos nossos dias.
o encontro com Jesus ressuscitado abre a nossa compreensão das Escrituras Sagradas. Não há outro Messias, e qualquer outra compreensão que não seja aquela que ele mesmo expôs é falso evangelho, não liberta, não revela a Deus. Mas há um segundo aspecto também importante e que aparece aí no nosso texto. Na medida em que eles conhecem e reconhecem em Jesus o verdadeiro Messias, entendem que aquela era a missão de Jesus, salvar a humanidade, isso deve levar aqueles discípulos a serem agora os que vão anunciar o Evangelho que aprenderam de Jesus. E isso vai ficar evidente no texto quando Jesus diz que em nome dele a mensagem de arrependimento e de perdão dos pecados devia ser anunciada às nações. Veja, se por um lado, no início, a compreensão a respeito de Jesus é aberta, das Escrituras é tornada clara, agora eles entendem que, sabendo quem é Jesus, eles deviam proclamar a mesma mensagem. E se você prestou atenção aí, eu fiz questão de repetir aquilo que está no texto. A mensagem é de arrependimento e de perdão dos pecados. Os discípulos tinham presenciado como Jesus acolheu a todos os que o procuraram, e agora eles deviam anunciar que é assim que Deus trata as pessoas. Trata as pessoas por meio da sua graça. Você já encontrou algum texto no Evangelho em que Jesus disse: não estou disposto, agora não quero acolher ninguém? A pessoa chega para procurar Jesus e ele diz: marque um horário com a minha secretária, porque agora eu estou ocupado. Você já viu isso acontecer? Não, Jesus sempre estava aberto a acolher as pessoas que o procuravam. E agora a missão que ele dá aos seus discípulos inicialmente é exatamente a mesma. Primeiro, a igreja, a comunidade de fé precisa imitar Jesus. A comunidade de fé não está presente no mundo para escolher quem é que merece e quem é que não merece ser acolhido por Deus. De forma nenhuma. A comunidade de fé deve estar aberta para acolher a todos os que procuram a Jesus, de maneira a levar a elas a mensagem do perdão dos pecados e do arrependimento. Hoje em dia existem duas distorções muito comuns nessa atitude por parte das igrejas. Há aquelas que abandonaram a proclamação do arrependimento. Não se fala mais de arrependimento. Está tudo errado, mas continue assim, não tem problema, Deus não faz conta. Não foi isso que Jesus disse. O anúncio deve ser: arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso significa o anúncio do Evangelho, o anúncio do reino de Deus que ele faz aos seus discípulos e que a igreja deve fazer a todas as nações nos nossos dias, continua sendo: arrependei-vos. Porque Deus quer que as pessoas mudem de atitude. É aquilo que nós aprendemos na escola dominical, chamado de metanoia, mudança de rumo, mudança de atitude, mudança de mentalidade. E isso passa pelo arrependimento. Hoje em dia há igrejas que não anunciam mais o arrependimento. Não tem lugar mais para arrependimento. Venha, fique aí, quem sabe você se ajeita no meio do grupo, né? Se identifica com as pessoas do grupo e aí, se Deus for bonzinho e aplicar a sua graça, então você vai ser também salvo por Ele. A mensagem do Evangelho é: arrependei-vos, crede no Evangelho, mas ao mesmo tempo é a mensagem de perdão dos pecados. E hoje há uma segunda inversão muito perigosa e muito comum que tem acontecido, principalmente aqui no Brasil. Em outras regiões isso não é muito comum, mas aqui no Brasil é muito presente. Há muitas igrejas hoje, e até há políticos identificados com essas igrejas,
que querem impor uma pauta de costumes para a sociedade. A sociedade precisa se tornar, entre duas aspas bem grandes, mais ou menos cristã. Isso tem um nome. Hoje em dia os estudiosos já colocaram um nome nisso. Chama-se teologia do domínio. Você não vai encontrar Jesus dizendo que a igreja tem que dominar a sociedade. Você não vai encontrar Jesus ensinando os seus discípulos, falando: vocês devem impor os valores cristãos para aqueles que não se arrependeram e que estão distantes do Evangelho. De forma nenhuma. Mas é isso que muitas igrejas hoje têm ensinado. Você precisa valorizar Deus, a pátria, a família e não sei mais o que e tal, e tem que ter oração em todo lugar. O fato de ter oração em uma cerimônia pública não faz com que aquela reunião se torne uma reunião abençoada por Deus, de forma nenhuma. E tem gente que confunde as coisas. Você viu que coisa maravilhosa? Agora, antes da reunião desse ou daquele grupo político, eles se reúnem e oram, e depois tomam decisões que são contrárias ao reino de Deus e prejudicam as pessoas. Onde é que foi parar o fruto daquela oração no início da reunião? Não serviu para absolutamente nada. E o que eu estou dizendo aqui é que hoje há essa distorção com grande frequência, e as pessoas confundem a presença de algum ritual evangélico com a presença de Deus, como se aquilo fosse algo que agrada a Deus. É preciso percebermos que a mensagem não mudou, que a proclamação tem que ser a mesma, de arrependimento e perdão dos pecados, mas não é a da teologia do domínio. E veja, você pode dizer assim: olha, é meio difícil de fazer isso, nós não somos muito capazes de ter esse discernimento para levar essa mensagem. Nós lemos juntos aqui o texto do capítulo 1 de Atos. Lembra-se o que diz lá no versículo 8? Foram os homens que leram aqui na hora de fazer a leitura responsiva. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e então Ele vai tornar vocês capazes de serem o que? Testemunhas de Jesus em Jerusalém, em Samaria, em todos os lugares, em todos os confins do mundo. Veja, é o próprio Deus quem capacita os que são seus a se tornarem testemunhas. A capacidade de testemunhar vem do próprio Deus. Saber dar razão da fé, que foi a expressão que nós vimos no domingo passado aqui no culto vespertino, lá na linguagem de Pedro. Saber dar a razão da fé significa levar essa mensagem, começando por Jerusalém e cumprindo com a expressão de Jesus nesse texto, levando essa mensagem a todos os povos do mundo. Mas eu disse no início que o nosso texto está também ligado à ascensão de Jesus. E agora nós temos então um terceiro aspecto que está aí na parte final do texto que nós lemos. Jesus é elevado ao céu e Ele é aquele a quem Deus fez Senhor e Cristo. Depois de abençoar os discípulos, o texto fala que Jesus fez isso. Depois de levá-los para Betânia, Ele abençoa os seus discípulos e Ele então é levado por Deus para o céu. Agora a sua missão está completa. Agora Ele terminou tudo aquilo que Ele tinha que fazer, deu a sua vida, e aí nós celebramos lá na Páscoa, Ele dá a sua vida, Ele preparou os seus discípulos, Ele ensinou os seus discípulos, e agora, depois de dizer que eles seriam habilitados pelo próprio Espírito para serem testemunhas daquilo que Ele ensinou, Ele é levado para junto do Pai pelo próprio Deus. Agora, na linguagem de Paulo, e aqui faço de novo referência ao capítulo 1 de Efésios, que é um texto que também aparece no
na nossa lista dos textos para esse domingo. Todas as coisas, isso está lá no capítulo 1 de Efésios, versículos 21 e 22. Todas as coisas foram submetidas à autoridade de Cristo. A mesma coisa que nós encontramos aqui, encontramos Paulo dizendo: tudo está sob o domínio de Cristo. E o texto aqui do Evangelho nos diz que os discípulos adoraram a Jesus nessa despedida. E essa deve ser a atitude permanente daqueles que são seguidores de Jesus: adorá-lo como Ele é, Senhor e Cristo. Perceba novamente que é muito fácil deturpar essa realidade nos nossos dias. Hoje, quando você fala a respeito de Jesus, você vai encontrar líderes que se colocam como pessoas famosas e que exigem que sejam mais valorizados do que outros na igreja. Você vai encontrar inclusive políticos que se identificam com determinados grupos evangélicos e que se apropriam do ideário dos evangélicos para dizer que o que ele fala é a verdade. Mas não se confunda, não seja iludido. Só há um Senhor em Cristo no reino de Deus, é o próprio Jesus. Qualquer outro Messias que aparecer, qualquer outro líder espetacular que aparecer, qualquer pessoa que se coloque acima do que qualquer outro irmão, não entendeu o Evangelho de Jesus. O que Jesus ensina no seu Evangelho é que aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Não conheço coisa mais difícil de encontrar no meio evangélico do que aquele que quer ser servo do outro. Pelo contrário, ele quer ser senhor do outro, e se possível senhor até de quem não crê. Mas a mensagem de Jesus é essa: é muito fácil de deturpar e de vilipendiar o reinado e a posição de Jesus, que é o Senhor em Cristo. E o significado de Jesus ser Senhor em Cristo é que os valores que Ele ensinou no Evangelho e que revelam o reino de Deus devem ser prioritários na vida dos seus discípulos. Em outras palavras, não pode haver dedicação dividida. Eu sou fiel a Jesus no domingo, mas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, não. Quando eu era adolescente, Janduí até brincou com isso aqui, que a gente cantou alguns cânticos bem antigos hoje, né? Quando eu era adolescente, tinha um cântico que se cantava na igreja, não era muito popular não, mas o cântico dizia assim: domingueiro nunca queira ser, no domingo ele é santarrão, mas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não é santo não. Pois é, Jesus é Senhor em Cristo. Ele não pode ser o Senhor da nossa vida no domingo, no horário do culto, e não ser o Senhor na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, em todos os relacionamentos, em todos os locais onde nos relacionamos com as pessoas. Deus fez dele Senhor em Cristo. É assim que nós devemos ver, é assim que nós devemos recebê-lo. Ele é o Senhor. A Ele seja dada a honra, a glória, o poder e a majestade. Que Deus nos abençoe. Amém.